Estou aqui com a Leca, né? A nossa convidada de hoje do canal Convidados. Eu tenho a honra de estar pessoalmente aqui com a Leca para a gente conversar sobre essa travessia que ela fez, que foi uma coisa incrível, gente. E também sobre águas abertas, sobre ser mulher nesse meio. Eu acho que a gente tem muito assunto para contribuir aqui para você, que não precisa ser uma nadadora, um nadador, mas você que quer ter uma atividade física, quer ter uma vida com saúde, com longevidade, sabe? Acho que a Leca tem muita coisa para contar pra gente. Bem-vinda, Leca. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você nesse lugar tão especial para mim, que é na Praia 1 de Morro de São Paulo. Eu cheguei aí atrás, exatamente. Eu queria que tu contasse pra gente, eu sei que a gente está com o tempo meio corrido hoje, porque a gente veio para uma competição ontem, né, e a gente está voltando daqui a pouco para Salvador, mas tenta contar pra gente um resumo do que foi, como foi essa travessia, o que originou essa ideia, por que tu teve essa ideia de fazer isso, o que te motivou a fazer isso, explica para as pessoas como foi essa travessia, os desafios que tu ultrapassou. Vai lá, vou te lembrando aos poucos das perguntas. Eu sou nadadora de águas abertas há 22 anos, quase 23 anos. Eu sou natural de São Paulo e meu pai é ex-nadador de piscina. Então eu aprendi a nadar antes de andar. Meu pai me colocou para aprender a nadar, eu tinha 4 meses de idade, eu e as minhas irmãs. E eu tenho 50 anos, vou fazer 51, então são anos de natação. A natação sempre esteve presente na minha vida, mas eu nunca priorizei, eu nunca fui atleta de performance, atleta de competição, nunca fui uma atleta de destaque no mundo das piscinas. Me mudei para Salvador há 23 anos atrás, conheci as águas abertas, comecei a nadar no mar, me apaixonei e a paixão foi crescendo, crescendo de um jeito que virou amor. Em 2020, no meio da pandemia, eu comecei a treinar para nadar a longas distâncias, para ser ultramaratonista em águas abertas, que é nadar acima de 15 quilômetros em águas abertas, que não é só mar, pode ser rios e lagos também. Então, em 2020, eu comecei a treinar e aí minha vida foi mudando um pouco, porque você nadar longas distâncias não é simplesmente só nadar. Então, eu tive que acrescentar um time multidisciplinar na minha rotina. Então, além de nadar com o meu técnico no meu clube, eu tive que começar a fazer fortalecimento numa clínica de fisioterapia, com um fisioterapeuta me acompanhando, procurei um médico nutrólogo, fui cuidar da minha nutrição, da minha saúde, faço check-up de 6 em 6 meses, check-ups profundos mesmo, porque esporte de endurance com 50 a 50 anos de idade... Não dá para correr risco, não dá para correr risco. Tem que cuidar mesmo. Tenho um médico nutrólogo, tenho uma nutricionista, tenho uma massoterapeuta, tenho um terapeuta mental. E de verdade, eu sou mãe de Pedro Henrique, de 20 anos, e de João Vitor, de 18 anos, dona de casa, engenheira química, sou engenheira de chão de fábrica no Polo Petroquímico de Camaçari, numa indústria petroquímica. Trabalho 12 horas por dia, o ônibus fretado me pega às 5h50 da manhã, na porta da minha casa e me devolve 17h50. E daí que começa a minha rotina diária, né? De ver se os meninos estão precisando de algumas coisas, eles são adultos já, eles me ajudam, né? E aí eu vou treinar, fico no mínimo 2 horas nadando na piscina. Eu nado 6 vezes na semana, 3 vezes eu tenho que fazer o fortalecimento. Então, muitas vezes eu vou de carro trabalhar, para ao invés de estar no ônibus, né, 1h10 que eu fico para chegar na fábrica, eu vou para o fortalecimento, faço 40 minutos, pego o carro e vou para a fábrica de carro. Então, assim, eu vou lidando com a minha rotina de forma a encaixar tudo isso. É 1% todo dia, eu não fico me martirizando, sou engenheira de chão de fábrica, eu tenho clareza absoluta da minha prioridade. A minha prioridade na minha vida, em primeiro lugar, sou eu, né? Preciso estar bem para cuidar da minha prioridade, que são 2. Pedro Henrique, de 20 anos, e João Vitor, de 18, que ainda moram comigo, dependem de mim. Então, na minha cabeça, isso é muito claro. A minha prioridade é trabalhar, porque eu preciso pagar minhas contas e botar comida em casa. Porque eu não tenho herança, nada. Leca, tu falar e te trazer com essa tua verdade, né? Até com essa
é uma forma de dizer assim, com a tua fragilidade, né, de tudo isso, porque para mostrar que, cara, não é só atleta profissional, não é só atleta de elite que consegue atingir grandes feitos, né, que a gente pode ter as metas, os objetivos e seguir em frente. Né? Então, Isso. conta pra gente como que foi a ideia, como é que surgiu a ideia Pronto. de fazer Salvador, Morro de São Paulo. Pronto, aí então, como eu estava falando, em 2020 eu comecei a treinar no meio da pandemia para virar para ser nadadora de longas distâncias. E aí nós marcamos a primeira ultra que eu ia fazer na ocasião, e foi de fato a primeira ultra que eu nadei, que foi os Três Faróis em novembro de 2021. Eu saí nadando do Farol de Itapuã, passei nadando pelo Farol da Barra e cheguei nadando no Farol de Humaitá. É uma travessia de 36K, lindíssima, que você vai vendo todo o litoral de Salvador. Então eu fui vendo devagarzinho, de um ângulo diferente, nadando de dentro da água devagar, eu fui degustando cada ponto turístico de Salvador. A orla de Salvador é muito bonita. E foi uma maneira, na ocasião, de agradecer tudo que Salvador me deu e tem me dado. Porque eu tô aqui há 23 anos, eu tenho 2 filhos maravilhosos que são soteropolitanos, eu tenho amigos maravilhosos que viraram a minha família, porque quando você é sozinha num lugar, os seus amigos viram sua família, né? Então você as conheceu ontem, ali eu passo Natal, Ano Novo, né? Então, foi uma forma que eu encontrei, o objetivo dessa minha primeira ultra, os Três Faróis, foi agradecer Salvador, tudo que Salvador me deu e tem me dado de bom. Eu, inclusive, hoje eu me intitulo baiana. Eu digo que eu sou soteropolitana, que sou baiana, sou nordestina. Quando eu cheguei lá, foram 10 horas e 2 minutos de nado. Quando eu cheguei lá, no Farol de Humaitá, eu cheguei 2 horas da tarde. Eu saí 4 horas da manhã, cheguei 2 horas da tarde. Eu cheguei, fomos comemorar ali perto, tem restaurantes bem tradicionais ali próximo da Igreja do Bonfim, que eu cheguei ali nadando. Fomos comemorar, comer muqueca, aquela coisa. Óbvio, eu não consegui comer isso, mas fomos comemorar o time todo, né? Porque ultramaratona de águas abertas é um esporte individual, que parece, mais né? em equipe que eu conheço. Né? A equipe é grande. E aí, ali, sentada na mesa, todo mundo almoçando, eu virei pro meu técnico e falei, nossa, eu gostei tanto, me identifiquei. Foi uma conexão tão grande com o divino, sabe? Ao longo dessas 10 horas nadando. Eu me sinto bem ali, eu me conecto, eu acho em outras vidas que eu fui peixe, eu queria nascer peixe, porque eu fico muito bem na água, eu me sinto melhor na água aqui na terra. E eu fui tão curtindo tanto isso que eu falei pro meu técnico, gente, eu amei isso, eu quero agora fazer o dobro. E meu técnico, minha Nossa Senhora, eu achei que você ia fazer isso, ia falar, tá ótimo, já deu certo, acabou, tô realizada, não quero mais nada. Você quer fazer o dobro? Você quer nadar 60 e poucos quilômetros? Eu falei, eu quero. Aí ele falou, bom, eu sei que você não vai desistir porque eu te conheço, vamos procurar algum trecho pra gente nadar isso então. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, e eu achei a Boassa. Ah, associação. A Boassa é Bay of All Saints Swimming Association, em português, Associação de Natação da Baía de Todos os Santos. Ela é presidida, né, pelo Bob Maurício Barreto, que é um grande técnico aqui de Salvador, da equipe Aquários. E a Boassa é uma associação que homologa nados de ultramaratona no litoral de Salvador. E aí, quando eu entrei no site da Boassa, tem vários trechos que eles homologam. Eu não inventei da minha cabeça. Tá lá, Salvador, Morro de São Paulo. Pronto, e aí eu falei, pô, é essa a travessia. Aí meu técnico, quando eu levei isso pro meu técnico, ô Leca, mas isso é mar aberto completamente. É mar aberto, é oceano, assim, é oceano, céu azul, oceano. É passar no meio de rota de navio. Porque assim, quando eu nadei os Três Faróis, é costeando. Você vai o tempo todo 4 quilômetros da costa. Então você está muito próximo, você vê a cidade. E os Três Faróis são 36 Ks e assim, 23 Ks, que são os 2 primeiros faróis, em mar aberto. Mas do Farol da Barra, Farol de Humaitá, você entra na Baía de Todos os Santos, que é diferente. A Baía de Todos os Santos é uma baía, como o nome diz, é abrigado, não é mar aberto. Aí ele falou, bom, eu sei que você não vai desistir, então você precisou de 1 ano para treinar, para nadar 36 quilômetros, então eu vou te preparar durante 2 anos. E aí foi janeiro de 22, eu comecei a me preparar.
para nadar em janeiro de 24 esse trecho. E aí, Carmen, para mim isso foi uma jornada de preparação, que é aquela coisa que todo mundo fala, meio clichê, que só vive o propósito quem suporta o processo. Mas eu diria, eu até mudo um pouco. Eu digo que só vive o propósito quem ama o processo. E eu amo o processo. O dia da travessia foi um dia felicíssimo para mim. Um dia eu estava leve, tranquila. Por quê? Porque eu ia concretizar toda uma jornada de 2 anos de muita dedicação, de muita abdicação, de tudo que eu treinei. Amiga, deixa eu te dizer, foram 2 anos que eu não saí de casa para nada. Eu não tive Natal, não tive Ano Novo, eu não tive aniversário da minha melhor amiga. Eu não fui a São Paulo ver ninguém da minha família. Eu não fui a BH ver ninguém da minha família, que o lado da minha mãe é São Paulo, o lado do meu pai é BH. Quando muito, alguém vinha me ver, mas eu logo dizia, olha, eu tô focada aqui nos treinos, eu não posso sair, eu não posso... Porque aí, gente, para você virar ultra, começar a nadar ultra, você tem que se alimentar direito, você tem que dormir no mínimo 6 horas por noite. Porque você tem que ter sua saúde, sua resistência boa, porque você não pode toda hora ficar doente. Eu que sou já master, tenho uma rotina puxada, eu tenho que ter consciência e tem que ter esta disciplina. Agora, para você ter tudo isso, você precisa amar o que você faz. O que eu ia te dizer, porque tu falou uma coisa super importante. Porque eu ouço muito, Leca, aquela coisa assim, mas daí o processo é sofrido, Não. É dolorido. Eu digo, gente, eu não sinto isso. Porque eu amo o que eu faço, eu amo o treino, Por isso que eu amo troco cuidar. Então, o tá vendo? Eu tô vindo de o processo, porque esse suporta o processo traz um lance negativo. Mas ele é... E não é que eu amo o processo. processo. Eu também adoro dizer, eu amo o processo, eu amo treinar, eu amo me cuidar. Não tem sacrifício. Né? E aí, não amiga, tem. eu digo assim, claro que eu evoluí, tenho evoluído muito como atleta nesse período, e até hoje, porque eu continuo fazendo isso, mas eu evoluí e tenho evoluído muito mais como ser humano, entende? Então, esses 2 anos, eu aprendi tanta coisa nesses 2 anos que eu me preparei para Morro. A coisa assim, porque me perguntam isso. Diga o que foi mais marcante para você. O que foi mais marcante para mim é uma coisa tão óbvia que eu vou falar aqui agora, mas tão difícil, que é sendo fraca que eu sou forte. Porque quando eu comecei a treinar para Morro, eu ia nadar pelo meu pace médio, o cálculo, eu ia nadar 24 horas. 24 horas, 12 horas é noite e 12 horas é dia. Eu nunca tinha nadado à noite. Eu morria de medo. Eu falava, gente, como é que eu vou nadar à noite? Então, é assim, você entendendo que você tem medo daquilo, que você não é perfeita. Se conhecendo, né, Leca? Acho que a gente vai se conhecendo cada vez Isso. mais, né? E aí, o que foi que a gente fez nessa jornada? Tem que treinar à noite. Você tem medo de nadar à noite, você vai nadar o dobro à noite do que você nada de dia no mar. E aí, treinando muito, porque isso também é uma coisa que eu acredito muito, eu já acreditava, não foi o processo, não foi a jornada que me mostrou isso, eu já acreditava, tem que treinar. É treino. Tudo é treinável. A mente é treinável, tudo é treinável. Então, eu comecei a nadar à noite, eu morria de medo. O que eu fiz? Peguei aquelas boias de sinalização laranja, que a gente nada, e botei uma lanterna de pescador desse tamanho que fica piscando dentro da boia. E o barco todo aceso. Eu morria de medo. E fui fazer um treininho de 6 horas à noite no mar. Gente, eu fui espancada pelos peixes. Eu não fui lapiada pelos peixes, fui espancada. E à noite tem muito peixe. E muito peixe grande. É bom saber disso. E o peixe vem aonde? Na luz. Aonde que o peixe vem? Na luz. Então, como eu parecia uma árvore de Natal nadando, toda hora era um peixe me dando porrada, um peixe me dando porrada. Eu parava, e ainda assim, quando eu estava nadando, ainda era difícil, porque ele tinha que me acertar em movimento. Então, hora ele me acertava, hora não. Quando eu parava para suplementar, eu estava parada, aí vinha com tudo. E assim, eu tomei uma lapiada de peixe-espada aqui no pescoço, um peixe-espada gigantesco, que ele inclusive caiu dentro do barco aí, né? Caramba! E daí a gente, aí a gente vai aprendendo. Aí eu cheguei desse treino, peguei e mandei mensagem para os meus amigos ultras, doutor Humberto, que é aqui de Salvador, que é baiano também, que já fez o Canal da Mancha, o Harry Finger, que é lá de Ilhabela, já fez o Canal da Mancha, a Alessandra Simas, que vai ser a primeira brasileira, a primeira pessoa do Brasil a fazer os 7 oceanos, ela já fez 6 ou 7. Eu mandei mensagem para eles todos.
Ai, amigos, me ajuda aqui, aconteceu isso. Aí eles, não, Leca, você não, à noite você põe uma luzinha assim na cabeça, aqui na touca, que é a isca, quando vai pescar à noite, a isca noturna é uma luzinha pequenininha. Você compra esse sinalizador de anzol noturno, põe aqui no óculos, atrás na touca, porque fica fora da água, então não chama a atenção do peixe. E o barco do seu lado vai apagado, você só acende a luz do outro lado. Então aí você vai aprendendo. Pra não chamar os peixes. Aí você vai aprendendo e assim, aí foi muito divertido, porque aí, amiga, eu treinei tanto à noite, que a noite virou minha zona de conforto. Toda a estratégia do meu nado, Salvador, Morro de São Paulo, que eu iria largar de lá 16 horas para enfrentar a noite primeiro, porque era meu ponto fraco, eu ia estar descansada, eu ia estar bem mentalmente, então vamos nadar à noite primeiro. Mudou, eu larguei 9 horas da manhã lá. Pra porque pegar à noite, você não desgasta a noite. Eu vou falar uma coisa aqui meio constrangedora, meio pessoal, mas é assim, de dia você hidrata, eu suplemento de 30, hidrato de 30 em 30 minutos. Eu suplemento e hidrato de 30 em 30 minutos. Então, de dia eu vou fazer xixi, o primeiro xixi eu vou fazer lá para 4h. Tu fica dando tempo? Porque hidrato e aquilo, o meu organismo chupa tudo. Tá, porque à noite eu hidrato pipi. de 30 em 30 também, e é uma hidratação, um xixi. Por quê? Porque sobra. Então desgasta muito menos. Então é muito melhor nadar à noite. E ainda, o que acontece? Você começa a descobrir a vida marinha mesmo. Os peixes estão com você o tempo todo, eles pulam na hora que eu paro para hidratar, eles pulam no barco, aí o meu guia pega, esse aqui é o enamorado, e aí eu vou aprendendo. Outro dia eu estava nadando à noite, eu falei, Pimenta, virei pro meu guia e falei assim, Pimenta, tem vagalume na água? Tô vendo um monte de luzinha verde piscando. Ele, é cardume de lula, que lula à noite fica fluorescente para se proteger, entendeu? Então você vai aprendendo. Então assim, é sendo fraca que eu sou forte, é descobrindo minhas vulnerabilidades e olhando para elas e cuidando delas é que eu consigo evoluir, entendeu? E melhorar como atleta e como ser humano, né? E treino. Então, assim, tudo é treinável. Quando tu tem uma meta, né, para atingir essa meta, né, de uma ultramaratona, cada vez tu te conhece mais. Isso. Né? Então tu sai. Então me conta agora pra gente um pouquinho dos desafios do trajeto em si, tá? Aí foram esses 2 anos de preparação, chegou o dia 18 de janeiro de 2024. Eu cheguei lá no Porto da Barra, 5 horas da manhã, minha largada era às 9, aí eu meditei, fiz reiki, fiz cromoterapia. Meu treinador mental, ele tem essa linha, né, de ferramentas de fortalecimento mental. Fiz 1h30 de meditação com ele, eu meditando e ele fazendo cromoterapia e reiki em mim e meditando também. E daí, chegou próximo da largada, eu fiz uma oração com todos do meu time, né? Porque, como eu falei, é um time grande que me acompanha na água, né? O juiz da federação que vai junto para testar se eu estou cumprindo as regras. E me preparei daquele jeito que você sabe, né? Hipoglós no corpo inteiro, né? Porque são muitas horas de sol, então me proteger. E fui lá 9 horas da manhã em ponto, Bob lá, o juiz dentro do barco, todo mundo a postos. E dei aquele mergulhinho, né? Aquele mergulhinho na água e saí. E eu tava felicíssima, assim, eu tava assim, leve. Como disse minha mãe, minha família de São Paulo e de BH chegou aqui 15 dias antes. Estavam lá em casa e foram para Morro, depois me esperar lá. E minha mãe falou assim, não, só ela dormiu lá em casa essa noite. A bicha deitou 18 horas, deitou e dormiu de roncar. E acordou 3 horas da manhã. Ninguém dormiu, só ela. Porque, claro, ela vai nadar, não tá preocupada. Tipo assim, realmente, eu tava muito tranquila. Porque eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu cumpri 2 anos de disciplina. Tudo que me foi pedido eu fiz. Né? Então, eu tava tenho uma saúde muito boa. Então, dei aquele pulinho, saí nadando. Tava um dia como eu pedi ao universo, a Deus, com muito vento nordeste. O vento nordeste é na direção do Porto da Barra para Morro de São Paulo. Tinha ondulação, a ondulação estava de nordeste, estava nubladinho, não tinha tanto sol, porque em janeiro de 24, não sei se vocês lembram, teve aquele período de aquecimento do planeta como um todo, e a gente passou aquelas ondas de calor muito forte.
Então, toda a preocupação do meu time era de eu não ter insolação, né? Então, além da minha suplementação, tinham galões de água grande que ao longo do trecho foram derrubando na minha cabeça para eu dar uma aliviada. Então, o tempo estava nubladinho, mas ainda assim muito calor. E eu fui nadando e muita... o dia estava maravilhoso. Agora, assim, passei por rota de navio, passei muito próximo de navio. Realmente oceano, céu azul, oceano... E quando passa o navio, assim, acontece o quê? Onda. Então, assim, todo mundo pergunta, você não tem medo de tubarão? Eu, não tenho medo. Você não tem medo de nada? Tenho medo de navio, quando passa assim muito perto, faz muita onda, mas muita onda mesmo, a ponto de desestabilizar, né, tirar todo o meu foco ali, porque eu nado, na minha cabeça, eu tenho que nadar 30 minutos. Cada suplementação zero minha mente, começo de novo. E esses 30 minutos eu entro em estado meditativo, eu nado em silêncio. Tanto é que eles usam um apito no barco para falar comigo, porque se falar só assim eu não vou prestar atenção. Então, quando vai suplementar, eles apitam. Quando querem falar qualquer coisa comigo, eles apitam para que eu possa entender que eles estão me chamando. Aí foi uma natação maravilhosa, assim. O meu barco guia, ele fez a rota dos catamarãs. Eu vi todos os catamarãs passando por mim, inclusive o catamarã que levou minha família. Ai, que lindo! E aí minha mãe falou com o marinheiro, quando eles passaram próximo a mim, eles pararam. E aí ficaram tudo dando tchau. E a gente fez camiseta, então minha família toda, meus amigos, meu time todo mundo tava com a mesma camiseta. Então eu sou míope, eu não enxergo de longe, mas eu vi assim um troço verde, um embaçado verde, assim, sabe? Porque já era muita gente de verde, né? Isso foi muito legal, tudo isso foi me dando gás, né? E aí eu vi o pôr do sol, teve golfinho nadando comigo, aí eu vi um pôr do sol maravilhoso, né? E aí tinha na lancha, foi então um barco guia, com 6 pessoas dentro do barco, né? O marinheiro guiando, meu técnico, meu físio, o juiz e 2 pessoas para revezar na minha suplementação, que é muito intensa, né? E na lancha que ia do outro lado do barco, né? Porque a regra diz que não pode eu não posso ficar no meio de 2 barcos, né? Então a lancha foi do outro lado do barco com o marinheiro da lancha, aí tinha um paramédico da SAMU, se eu precisasse de socorro, com todas as ferramentas para me socorrer. Aí tinha um filmmaker, tinha uma fotógrafa para documentar, tinha o cara da live, que é um amigo meu que foi no celular fazendo uma live, porque eu pedi para ele ir, ele topou, porque a minha mãe e meu pai estavam muito preocupados. Eu falei, Marcelão, você vai comigo? Porque ele é nadador também. Ele é dentista, não tem nada a ver, ele é nadador igual a mim. Marcelão, você vai comigo para fazer live? Porque aí minha mãe e meu pai fica tranquilo, né, o tempo todo. Ele, deixa comigo, pode ir. Quando eu pisei em Morro de São Paulo, tinham mais de 1000 pessoas na live dele até hoje. A gente não sabe de onde veio isso, entendeu? Então tinha o cara da live e tinham 2 amigos meus com caiaque, porque a regra permite que, se precisasse a travessia inteira, o caiaque pode ir 10 metros à minha frente, abrindo o caminho, não abrindo o caminho, mas vendo se tem... Porque mar aberto tem pedaço de tronco, tem muito lixo no mar aberto, infelizmente. E isso poderia me machucar e me tirar da prova. Então a regra permite. Então tinha um caiaque com 2 remadores que estariam a postos para descer na água a qualquer momento. E a gente falou, eles vão descer na água na hora que escurecer. Por conta de animal marinho, nosso litoral infestado de caravela portuguesa, por conta de coco, tronco, lixo na água. Só que, como eu falei, estava ventando muito esse dia. Então, na hora que escureceu, o primeiro remador desceu no caiaque e virou 3 vezes. Aí, falamos, não, sobe. E o interessante é que quando eu parava para suplementar, eles vão discutindo comigo, porque a minha opinião conta também. Mesmo que eu estou nadando, eu gosto de saber de tudo, né? Aí ele subiu, que era um amigo meu, que ele é bem grande. Aí falamos, não, vamos descer a remadora, a mulher que é a Sheila, que é a prima da Eneida, que ela é bem magrinha, então ela não deve virar. Mas aí ela desceu, começou a remar, virou uma vez. Eu falei, não, chega, eu vou ficar preocupada, é melhor eles não descerem. Eu tô ótima, tô bem, não vai dar nada, a vibe tá boa, vamos. E aí eu continuei nadando e aí foi 19 horas. Me lembro como
7 horas da noite. Por quê? Porque eu tinha acabado de parar para suplementar e eles me falaram o horário. Porque eu pouco vou saber, eu pouco questiono quanto eu já nadei, hora. Mas como estava um breu escuro, eu falei, será que são 6 horas, são 7 ou são 8? Eu estava na dúvida. Aí eu perguntei, eles falaram, 19 horas em ponto. Aí eu saí nadando e nesse momento encontrei um cardume de caravela portuguesa. E aí eu fiquei nadando uns 5 minutos no meio delas. E aí eu me queimei muito, muito, da testa ao dedão do pé. E aí foi uma dor bem violenta. A dor de queimadura de caravela é uma dor de queimadura de 2º grau. Elas grudavam em mim, assim, ó. Eu pegava, a gente tem muita caravela, eu tenho experiência com caravela. Nos meus treinos eu era queimada por caravela. E eu continuava nadando, passava vinagre, tomava polaramine, continuava nadando porque eu tinha que criar uma resistência a isso. Mas o que aconteceu nunca tinha acontecido. Eu nadei com elas por minutos, então eu fui muito queimada. E eu ficava tirando elas grudadas assim pela cabeça, que eu sei que não queima. E aí eu comecei a ter uma reação alérgica muito forte. Comecei a vomitar, fiquei vomitando 1h30 sem parar, nadando, e parava e vomitava de jato e não conseguia parar, era mais forte que eu. E aí o juiz, 8h30 da noite, ele falou pra mim, eu parei pra suplementar, nada parava, eu suplementava e vomitava, tomava polaramine, eu tomei uns 15 ml de polaramine líquido pra... E aí o juiz falou, quando foi 8h30, ele debruçou no barco, olhou bem no meu olho e falou, olha, que eu tô pensando em te tirar da água. Eu falei, nossa, de jeito nenhum. Ele, não, mas eu falei, não, mas eu não tô, em nenhum momento passou pela minha cabeça sair, só que eu tô vomitando, a reação alérgica vai passar. Ele falou, então eu preciso que você pare de vomitar agora. Eu falei, não, eu vou parar agora, você vai ver, eu não vou vomitar mais. E aí, das 7 horas até 8h30 eu vomitando, eu estava usando todas as ferramentas mentais que eu aprendi para voltar para o silêncio. Só que eu não conseguia, porque minha mente estava em barulho, porque eu estava sentindo muita dor mesmo. E daí aí eu tenho um espiritual muito forte, né? E daí eu comecei a falar, tudo posso naquele que me fortalece. E eu falei esta frase das 8h30 da noite às 8h20 da manhã, a hora que eu pisei aqui. E as poucas vezes que eu parei de falar essa frase, a dor vinha. Eu comecei a falar essa frase, eu entrei assim, como se fosse num êxtase, num transe, num amortecimento. Entrou em estado de meditativo profundo, conexão, né? E aí aí minhas suplementações, que como eu falei, são de 30 em 30 minutos, e é pit stop. Assim, eles apitam, eu tô nadando, eu viro de costas, vem a redinha, eu pego a garrafinha, bebo, devolvo, vem a outra garrafinha, devolvo, viro e continuo nadando, é segundos assim. Só que aí depois, como o juiz falou que eu não podia mais vomitar, aí foi um exercício de resiliência, de confiança minha com o meu time, porque cada parada de suplementação era assim, ó. A garrafinha vinha, era um golinho de pé, com a perna assim, sabe? Segurando, de pé. Alternado. Aí eu respirava fundo, boiava, olhava o céu todo aberto, porque estava ventando muito. Então você vê as estrelas, eu vi as 3 Marias. E nós somos 3 mulheres. E nós temos um grupo no WhatsApp, sem meu pai, que minha mãe botou 3 Marias há muitos anos. E nenhuma tem Maria no nome, não, mas minha mãe chama a gente de 3 Marias. Eu olhava as 3 Marias e eu falava, eu até vou querer chorar. Eu falava, Jesus, me cobre com o seu manto de glória e me faz chegar íntegra e morro. E aí eu consegui engolir aquilo, sem vomitar. Eu levantava, tomava mais um gole da garrafinha. Você imagina tomar 125 ml de suplemento assim, devolver e tomar mais 250 ml de água assim. Então minhas hidratações viraram 5 minutos, 10 minutos. Então foi uma coisa assim muito de resiliência, de confiança, de um time inteiro entender que aquilo era necessário para eu chegar lá, entendeu? Porque eu estava com um pace muito acima do meu pace médio, com 10 horas de prova. Na hora que eu fui queimada, eu tinha 10 horas de prova, 35 quilômetros nadados. A previsão era chegar aqui com 18 horas de natação. Eu cheguei com 23 horas e 20 minutos. Olha o impacto que as caravelas tiveram em mim. Foi muito, muito duro, mas eu consegui com Deus. E eu sentia uma força, eu sentia um negócio me empurrando, que eu falava, não sou eu nadando mais, é Deus. E depois eu vi que não era só Deus, porque a live do Marcelão, durante a madrugada, tinha mais de 800 pessoas me acompanhando
A Não live estava dele, sozinha nunca. A live dele alcançou E o não, mundo, tinha não era nadador, só a equipe... tinha nadador dos Estados Unidos, a da tua Alemanha, equipe. não sei aonde. Gente que a gente não sabe nem como. Na live, todo mundo, ninguém nunca tinha me visto na vida, porque hoje, nem os meus sonhos mais incríveis eu imaginei viver o que eu estou vivendo. Hoje, desde então, 1 ano e 2 meses, eu virei uma referência no meu mundo de ultramaratona, é um micromundo, né, de ultramaratona de águas abertas, mas eu virei uma pessoa que eu inspiro, né, que é referência, que nunca, eu fiz por amor, eu não fiz porque eu ia ser a primeira mulher a nadar, não. Eu fiz por amor, porque eu queria nadar isso, eu nunca imaginei que as pessoas iam me conhecer por isso, né? E quando eu pisei em Morro de São Paulo, eu senti por que eu cheguei, porque era eu, Deus e mais de 1000 pessoas torcendo, vibrando para eu chegar, era muita energia positiva para eu chegar, entendeu? E eu só tenho a agradecer, porque assim, como eu tô falando aqui, repito, ultramaratonas de águas abertas é o esporte individual mais em equipe que eu conheço. Eu não cheguei aqui, fomos nós chegamos aqui, ela chegou aqui. Eneida é a minha capitã do meu time, eu chamo ela assim, Eneida é minha capitã, ela fica em terra, ela não fica na água, mas ela que coordena tudo, tudo. Ela não dormiu um minuto, parecia que ela estava nadando comigo. Ela que quando chegou aqui na praia, uma muvuca segurou todo mundo, porque a regra, eu tenho que sair sozinha da água. Ninguém pode me ajudar. E eu tenho que ficar de pé. E só na hora que eu ficar de pé e levantar as mãos e o juiz apitar, que aí as pessoas podem me abraçar. E quando eu cheguei aqui, eu virei pro André, o juiz, falei, André, eu não vou conseguir ficar de pé. Por quê? Como o veneno da caravela... Depois eu entendi tudo, os médicos me explicaram. O veneno da caravela ficou em mim. E como eu não cortei o veneno, ficou em mim, o veneno ele vai para onde é mais vascularizado, que são as mãos, os pés e a cabeça. Então eu tinha dores nas mãos e nos pés. Assim, imagina se uma enxaqueca, que é uma dor de cabeça muito forte. Eu sentia isso nas mãos e nos pés, mas muito forte. E na hora que eu cheguei aqui, era tanta muvuca que eu não consegui mais o tudo posso naquele que me fortalece. Eu comecei a sentir muita dor. E eu falei, André, eu não vou conseguir ficar de pé, eu não vou conseguir ficar de pé, não vou conseguir... Ele, calma, você não precisa ficar de pé, você precisa ficar sozinha na areia do jeito que você conseguir. E daí foi aquele jeito que eu tentei chegar de joelho, mas não consegui, eu cheguei engatinhando mesmo aqui. E na hora que eu consegui sair, fui para areia, aí eu virei, engatinhando, eu virei pro mar e fiz assim, que é as fotos que aí tem, né? Fiz assim, ele apitou, aí foi, e aí, na hora que vê essa muvuca em cima de mim, é Eneida. Gente, calma, calma, gente, separa, pega uma cadeira. Então, assim... Como, de novo, não fui eu que cheguei em Morro, fomos nós que chegamos em Morro. Eu e mais 18 pessoas que fazem parte do meu time. Então... E mais as 1000 que estavam vibrando. Eu só tenho a agradecer, eu vivi uma transformação, essa travessia foi uma catarse na minha vida. Eu saí uma leca do Porto da Barra, cheguei outra leca aqui, muito mais resiliente, muito mais humilde, muito mais consciente da força da natureza e do poder de Deus em mim. E se eu tinha alguma dúvida, acabou pra mim. Hoje eu não tenho mais. E não há nada que eu não possa superar com Deus. Nada. E nada que não se determine a fazer que não vai realizar. Exatamente. Leca, deixa eu só te fazer mais 2 perguntas, que eu sei que a gente está com o tempo corrido também. A minha capitã, a minha tá ali, capitã ó. tá ali, vamos ela lá, cuida de tudo. Ela é minha amiga, né? Ela é minha amiga, a gente vive junto, então ela também cuida dessa. Ó, uma coisa sobre águas abertas que eu queria que tu explicasse um pouquinho, que eu vivi ontem, né? Porque eu vim para essa prova. Por que eu tô aqui com a Leca? Eu vim para fazer a prova da Copa Bahia aqui, né? E claro que a gente veio junto para Morro, né? E a prova, né? Que para mim eu tinha experiência de Bahia, né? Do Inema, né? Que é bem tranquilinho, aquela água ali, tudo. E daí a prova, quando chegou lá, né? Tu viu o percurso, né? Que é da Gamboa de Morro pra cá, né? Aquele paredão ali da Falésia, tudo, um quadradão lá de lugar bola. Lindo, por lugar sinal, né? Maravilhoso, né? Mas daí quando viu, e daí quando eu cheguei de manhã e as pessoas estavam falando, né? Olha, tá corrente, tem corrente, tá duro. Daí eu vivenciei, né? Mais uma vez, né? Imagino que tu vivencie muito isso e as pessoas não têm, acho que essa ideia, era legal falar isso, desses desafios que a gente vive no cotidiano de chegar para nadar em águas abertas, né? Porque não tem aquela expectativa de que vai ser assim ou assado, né? O que pode acontecer, né?
Tirando o exemplo por ontem, por exemplo, né? Amigo, o nosso esporte é um esporte que depende totalmente da natureza. Então, não tem como prever. Não, eu digo até que é um esporte. Natação em águas abertas é outro esporte. Não tem nada a ver com natação em piscina. Natação em piscina é tudo cronometrado, é borda finita. Aqui nós estamos falando de borda infinita. Então, veja, ontem nós nadamos num local onde o mar encontra um rio. Pois é, isso eu não sabia. O Rio de Contas, que é um rio pesadíssimo, um rio gigantesco, caudaloso, pesadíssimo. E o circuito que foi montado, onde a gente tinha que dar 2 voltas, foi montado no encontro do rio com o mar, na boca do rio. Então, por assim, isso não foi fácil, né? Não foi fácil. O nosso esporte, ultramaratonas, não, maratonas de águas abertas, não precisa nem ser ultra, nem acima de 15. É um esporte onde você precisa entender um pouco dos impactos da natureza na hora que você vai nadar. Você precisa um pouco traçar uma estratégia antes de entrar na água. Então veja o que aconteceu comigo ontem. Eu não tenho natação para chegar em quarto geral. Eu cheguei em quarto geral. E é uma prova de velocidade de 2,5 km. Eu não tenho essa natação frente às mulheres que nadaram ontem. Mas por que eu cheguei na frente de tantas mulheres que nadam mais e nunca perderam para mim? Porque antes de entrar na água, eu fui lá, conversei com o salva-vidas, eu fui lá, aqueci, vi como é que estava. Eu olho no Windfinder, eu vejo a maré como é que tá. Então eu sabia que ia estar de enchente, mas ia estar no final da enchente. Enchente eu já sabia direitinho, aquele trecho da ida ia ser contra, a volta. Então assim, águas abertas também requer muita experiência. Quanto mais experiência você tem, você acaba nadando melhor que nadadores que nadam melhor que você, entendeu? E estratégia, né? E estratégia, tem que olhar. E calma, né? Calma. Porque assim, aquela coisa do mental, né? Porque Isso. se tu vai lá e tu te depara com esse contra, tu chegou lá e não sabia que ia ter, né? Não sabe o que fazer, né? Então assim, acho que é manter olhar, mesmo a olhar calma. maré, olhar corrente, ver como é que vai estar o vento, como que é o circuito. Entra antes para aquecer, sente no braço como é que tá a corrente, como é que tá a maré. Tem que fazer isso, porque é isso que vai te ajudar a ter sucesso no final da prova, a você nadar de forma calma. Então, por exemplo, trecho contra. A gente está num circuito próximo à praia. Trecho contra, nós vamos nadar próximo à areia. Por quê? Próximo à areia é raso é menor volume de água tá contra, é mais fácil de você furar. Então, eu aprendi isso na 14 bis, né? Pronto, que eu fiz ano passado. Então, quando tu falou ontem, né, mais pra areia, eu lembrei, mais pra areia. O Percival falou isso também, né? Na época o treinador também, só. Quando contra, vocês vão mais pra perto do mangue. Na época era o mangue, né? Daí tu passa às vezes galho, tem areia no braço, coisa, mas assim, tu pega menos resistência. E perceba que também o circuito que foi montado pensando nisso, porque também a própria federação... O horário. Então, assim, a própria federação também pensa nos atletas na hora que está montando, né? Então, o nosso esporte requer um estudo antes. Sim. Não é simplesmente chegar e nadar. E a gente depende da natureza. Então, por exemplo, ontem foi tudo bem, mas poderíamos estar nadando e no meio da natação tínhamos que dar 2 voltas. Poderíamos dar uma volta daquele jeito e na segunda volta ter entrado um vendaval, e a gente tem que estar preparado, com a calma, ter calma, né? Você tá treinado, tá pra... Só manter a calma para poder enfrentar essas dificuldades que vão ter, que é o que aconteceu comigo numa natação de 24 horas, né? Você pega dia, pega noite, pega chuva, pega vento, pega céu aberto, Então, assim, você tem que estar preparado para tudo, né? Na minha jornada de preparação para morro, eu nunca cancelei nenhum treino. Acordava, o que eu ia te falar sobre isso, né? Porque eu ouço muito, às vezes, nossa, mas isso é muito difícil, tem que, né, treinar muito. Ou então, precisa mesmo, não dá para ir lá fazer, é só uma provinha. Eu acho assim, dá um recado para quem está começando, ou quem quer começar, não necessariamente na natação em águas abertas ou no nado, mas assim, a importância de ter esse ritmo, essa disciplina e como isso reverbera na nossa saúde. A primeira dica assim, é procurar uma assessoria, procurar um técnico, ou seja de natação, de corrida, uma assessoria, alguém para te auxiliar, para você não se lesionar, entendeu? Porque uma assessoria, a pessoa está ali, é um educador físico, que vai te ajudar a evoluir. Se for no caso da natação, não comece no mar, vai para a piscina,
vai evoluir na piscina. Dentro da piscina você vai descobrir as pessoas que já nadam no mar. E no mar nunca se nada sozinho, nunca, nem de boia de sinalização. Eu nunca entro no mar sozinha, nunca, porque, como eu falei, o mar, o rio, águas abertas, é a força da natureza, ela é indiscutivelmente superior à nossa. Nós não somos Deus, não somos. Então não se nada no mar sozinho. Acima de 10 quilômetros a regra pede, tem que ter um barco do lado, é regra da Federação Internacional de Natação World Aquatics. Eu vou para o mar, qualquer quilometragem, eu sair da costa, eu vou para o mar, 6 quilômetros, eu vou com o barco, porque eu tenho 2 filhos para criar. Eu sou uma doida, todo mundo falava que você é doida, eu digo não, sou uma doida consciente, né? E por fim, assim, eu diria que, cara, eu nem, como eu falei, nem nos meus sonhos mais incríveis eu imaginei viver o que eu estou vivendo desde então, que eu virei, assim, uma inspiração para crianças, para adolescentes, mulheres, homens, para todo mundo, mas assim, uma dica que eu falo para todo mundo, independente do gênero, seja protagonista da sua vida, não terceiriza. Errou, a glória é minha, acertou, a glória é minha. E na verdade, assim, errou, a glória é minha. E é glória mesmo, porque errar é humano, é errando que a gente evolui. Exatamente. E acertou, a glória é nossa, do time, entendeu? Isso. Errou, a glória é minha, mas acertou é nossa. E para as mulheres, eu diria assim, que nós, sim, é cultural isso, tá? Até me perdoe, tem um homem aqui, né? Me perdoe. Mas quando os homens nascem, eles são criados para desbravar o mundo, para ser donos da própria vida, para ser provedor. Então o homem, ele é criado para isso. Então, ao longo da criação do homem, o mundo, ele tá ali para aplaudir o homem. E a mulher, a gente nasce e o tempo todo a gente é criada para construir uma família, para gerar uma vida. Então preserva, sei o quê. E o mundo, ele não aplaude a mulher, o mundo aponta o dedo para a mulher, o mundo julga a mulher. Eu sou mulher, eu nasci minoria, e olha que eu sou uma minoria, eu sou uma mulher minoria privilegiada, porque eu sou branca, porque eu sou classe média, mas assim, a gente sofre preconceitos diariamente até hoje, em 2025. E eu acho que com o que eu fiz, e eu fiz por amor, eu de hipótese alguma busquei nadar isso porque eu ia ser a primeira mulher, eu nunca busco, eu busco pela beleza do nado, pela conexão divina que eu vou ter, pelo amor que eu vou ter. E a única coisa que eu quero é ter histórias incríveis para contar para os meus netos, é só isso que eu quero ter. E a hora que eu acho que eu cheguei aqui, que eu mostrei, e de lá para cá eu tenho feito outras ultras desafiadoras, interessantes, como agora eu nadei 50K no Velho Chico, saí de Sobradinho até Juazeiro. Eu acho que o que eu mostro é que a mulher, ela pode ser o que ela quiser e ponto final. Ah, ela quer gerar uma vida, cuidar da família, perfeito. Ah, ela quer nadar 62 quilômetros, perfeito também. Ah, ela quer ser bombeiro, perfeito também. Ah, ela quer ser piloto de caça? Perfeito também, entendeu? A mulher pode ser o que ela quiser, é Exatamente. isso. Ai, Neca, muito obrigada. Eu tinha que conversa para horas contigo, mas eu sei que a tua capitã tá ali e que eu vou nesse mesmo você vai embora junto. Então a gente vai precisar. E amiga, se a gente perder o catamarã, é só nadando que a gente volta. É o último. Tu vai, né? Eu não tô ainda nesse perfil. Então, quero agradecer a Leca, sabe, esse encontro aqui. Espero que vocês aproveitem, né? Nossa conversa foi muito informal, não deu nem para arrumar cenário direito. A gente tá aqui com a câmera do jeito que deu, né? E com mais amigos aqui ao redor, por isso que a gente está olhando para todo mundo também. Aproveitem e peguem as dicas, se inspirem. Eu me inspiro nessa mulher, ela é realmente, sabe, uma ídola para mim, assim, no sentido de que me inspira muito, minha amiga, muito gente, mesmo. E é uma amiga querida, sabe? Que eu conheci depois que eu nadei morro. E demonstra essa amizade de uma forma muito amorosa, que me emociona muito. Eu sou muito grata, Leca, de te conhecer e de estar aqui junto contigo. Tá? Obrigada, amiga. Vamos ter outras lives, né, pra gente falar mais outras coisas, muitas histórias para contar. Me seguir no Instagram, Conta aí. Leleca com C _ SSA. @Leleca com C _ SSA. E eu vou colocar aqui na descrição também, tá? Então, ó, beijo para vocês e até a próxima. Beijo.